Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da oitava da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amados e amadas de Deus, Jesus tinha caminhado com os discípulos de Emaús, tinha se revelado a eles no partir o pão. Agora eles voltaram para Jerusalém e contaram para os outros o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." O ressuscitado, ele dá o dom da paz. O ressuscitado é aquele que sempre dá aos seus o dom da paz. Os discípulos então ficam cheios de medo e pensam num primeiro momento que é um fantasma. Mas Jesus os faz vencer o medo. Jesus os faz vencer o ceticismo. Jesus mostra para eles as mãos, o lado. "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." Jesus mostra para eles as mãos, os pés. Jesus mostra que é Ele mesmo que tinha sido crucificado e que agora está ressuscitado e que agora está vivo. E Jesus mostra que é preciso que eles entrem no mistério da Escritura. É compreendendo as Escrituras que eles conseguirão verdadeiramente entrar no mistério da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque as Escrituras falavam dele. Então ele diz: "Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Quer dizer, a Escritura se cumpre em Jesus. A Escritura já falava dele. A Escritura se cumpre nele. Amados e amadas de Deus, é preciso ler a palavra de Deus. É preciso entrar no mistério das Escrituras. E agora então Jesus dá a missão aos apóstolos e diz ainda: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Os apóstolos agora devem levar adiante a missão de Jesus. Os apóstolos devem fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado até os confins da terra, partindo de Jerusalém. Amados e amadas de Deus, nós estamos num tempo de missão. A nossa diocese está se preparando para a missão. É importante que todos nós assumamos a missão do anúncio, do testemunho de Jesus Cristo. A missão é papel de todo batizado, todo aquele, toda aquela que foi batizado e que se encontrou com Jesus Cristo e vive de Jesus Cristo, tem alegria de anunciar Jesus Cristo. Que a nossa diocese possa assumir com beleza o caminho da missão, ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que não mede esforços para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.